Então vamos iniciar o estudo de hoje, uma recapitulação rápida, só para nós nos situarmos, né? A primeira parte a gente falou sobre a Bíblia sendo um guia seguro, é o alicerce para a gente construir o nosso lar, a nossa vida e a criação dos nossos filhos. Nós falamos sobre como agir quando as nossas convicções entram em conflito com aquilo que a Bíblia diz. Ou às vezes o pai pensa de um jeito, a mãe de outro, a avó fala outra coisa, e aí a gente vai para a Bíblia, e aí lá em Romanos capítulo 3, versos 3 e 4, fala assim: se o povo foi infiel, isso anula a fidelidade de Deus? E a resposta no verso 4 é o quê? De maneira nenhuma, seja sempre Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Bom, a palavra de Deus, ela é suficiente para as nossas vidas. Ela é tudo aquilo que nós precisamos para a nossa vida física, espiritual, para a vida eterna, para a vida emocional e para a criação dos nossos filhos, estabelecimento do nosso lar. E lá em Salmo capítulo 127, fala que se o guarda vigiar a cidade, mas o Senhor não guardar, isso vai ser em vão. Fala que em vão vai construir, mas se Deus não abençoar, vai ser em vão. Ou seja, tem que construir, tem que vigiar, sim, porém precisa da bênção de Deus. E aí entra na questão dos filhos. Diz que os filhos são como flechas na mão do valente. E aí que entra o nosso papel. A flecha você aponta para a direção que ela deve ir. Então o valente tem que atirar a flecha, tem que apontar na direção correta, senão ela não vai atingir o alvo. Então nós precisamos pensar nos nossos filhos como uma flecha nas nossas mãos, e a direção que nós apontarmos essa flecha é a direção para a qual ela vai. Então, fazendo a nossa parte, apontando debaixo da submissão, submissos a Deus e confiando no manual que Ele deixou para a gente. A segunda parte fala sobre pastorear o coração da criança, do filho. É aquela ideia de que a criança ela precisa muito mais do que comida, ela precisa de um cuidado. E aí a gente falou até numa comparação com o Salmo 23, que a ovelha precisa do pastor. Porque tendo pastor ela tem pastos verdejantes, águas tranquilas, o refrigério para a alma, a direção para a vida, a proteção no vale da sombra da morte, a vitória, porque tem uma mesa colocada na frente dos inimigos, e a bênção para sempre, porque o cálice transborda. Então nós temos que pensar nos nossos filhos dessa forma, pastoreando o coração deles. Nós precisamos dar o que eles precisam para o dia a dia: comida, proteção, direção, mas também a direção para a vida, tratar a alma dele, o refrigério, a restauração, o cuidado espiritual, conduzindo eles na direção de Deus. E aí nós falamos um pouco sobre a autoridade que nos foi dada por Deus, sobre a necessidade de atingir o coração deles, pastoreando o coração deles, e lembrar que o âmago do comportamento não é somente aquela palavra que saiu da boca dele, ou aquela arte que ele fez. O problema é mais profundo, é no coração. Se nós só tratarmos o que está na superfície, nós talvez vamos conseguir algum êxito, mas se a gente quer realmente ajudar nossos filhos, nós precisamos entender o porquê estão fazendo daquele jeito. Temos que ir lá no coração, lá na fonte. Nossos filhos vão sofrer influências, e essas influências vão mexer com a vida deles. Nós falamos sobre pais, amigos, escola, o mundo de um modo geral. E aí, aquela comparação de um barco à vela. O vento sopra, mas a habilidade do velejador de direcionar a vela faz com que ele use o vento para levar o barco onde ele quer, e não onde o vento sopra. Então vão vir os ventos, as influências sobre os nossos filhos, e cabe a nós direcionarmos os nossos filhos, virar essa vela na direção de Deus. As influências são fortes, mas se direcionarmos os nossos filhos a Deus, o resultado das influências não será definitivo, mas sim aquela direção que nós vamos dar a eles no meio dos ventos, isso é que vai ser definitivo. Nós falamos um pouco sobre orientação na direção de Deus, e falamos também sobre um chamado que Deus tem para que nós fiquemos no comando. Deus manda a gente estar no comando, não a criança.
Também nós vimos uma definição de criação de filhos. Não é só cuidar da comida e coisas, mas criar filhos é muito mais. É criar, é treiná-los na direção de Deus. A gente fala, eu quero que meu filho seja igual a mim. Mas eu sou pecador e sou falho. Se todos nós somos honestos, nós vamos olhar para a gente e falar assim, essa área eu preciso mudar. Essa área eu preciso ser melhor. E se eu não consigo enxergar isso, algo de muito errado está na minha vida. Porque eu tenho que entender as minhas deficiências para chegar aos pés de Deus e clamar por ajuda a cada dia. Então nossos filhos precisam ser apontados na direção de Deus. É claro que eles vão olhar em nós o exemplo. Mas lembra quando Paulo fala assim, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então a nossa direção, para onde vamos apontar é para Cristo. Porque nós procuramos imitar a Cristo também. Nós vimos o texto de Gênesis 18, 19, Deus falando para Abraão que ele tinha que ensinar aquilo para ser o seu Deus e o Deus dos seus filhos, que deveria conduzir Abraão e os filhos de Abraão e a geração futura de Abraão. E esse deve ser o nosso objetivo. Falamos sobre a necessidade de humildade, porque nós precisamos saber como agir, mas agir em humildade. E na disciplina, na hora de corrigir, não há lugar para ira, embora muitas vezes erramos. Mas na hora que se está com raiva, conta até 20, até 30, manda a criança ficar sentada, mas não vai corrigi-la na hora da ira, porque você pode, nós podemos cometer bastante erros corrigindo debaixo de ira. E nós temos que ter a humildade de entender que primeiro estou submisso a Deus, então a maneira como eu vou corrigir o meu filho é debaixo da submissão a Deus. E se algum dia eu errar, eu devo pedir perdão também para o meu filho. Também nós temos que lembrar que a disciplina ela deve ser corretiva e não punitiva. Tudo bem que existe a necessidade de punir um erro, sim. Mas o propósito principal não é punir o erro, mas o propósito principal é corrigir a rota. É colocá-lo na direção, colocá-lo nos trilhos certos. Tudo bom, gente? Boa noite. Se o foco da nossa disciplina for direcionar os nossos filhos a Deus, então estaremos aplicando a disciplina para corrigir a direção deles. Esse é o propósito. Disciplina deve sempre ser uma expressão de amor. Por quê? Porque ali nós estamos falando do nosso chefe, seguindo o exemplo dele, que Deus é amor. Então, disciplina é um ato, deve ser um ato de amor, e não simplesmente de eu descarregar sobre o filho as minhas frustrações. Nós fomos também para o texto de Provérbios, e nós vimos ali em Provérbios 13, 24, que quando a gente se recusa a disciplinar nossos filhos, a corrigi-los, se a gente não corrige a rebelião deles, nós nos tornamos cúmplices dessa rebelião. Então o padrão de Deus tem que ser inegociável. Então nós precisamos colocar esse padrão de Deus diante de nós, e isso vai nos impelir a agir de forma amorosa, corrigindo com amor, disciplina firme, direcionando eles para Deus. E aí nós passamos também por examinar os nossos propósitos ou objetivos. Às vezes a gente tem propósito que meu filho seja bem sucedido, ganhe muito dinheiro, seja um baita de um profissional, mas esquecemos do principal, que o nosso propósito, o sucesso de criar filhos, é quando os nossos filhos amam a Deus e estão direcionados na direção dele. Isso é sucesso. Bom, modificando os nossos objetivos, a lição de hoje começa agora na página 10, tá? Nós vamos passar por modificando os objetivos, descartando métodos não bíblicos e partir para os métodos bíblicos. Nós temos que ter como objetivo levar os filhos a Deus. Primeiro a salvação, depois alimentá-los espiritualmente, levando-os ao crescimento e padrão de Deus. Então nós temos que nos preocupar, que os nossos filhos precisam conhecer a Deus, precisam amar a Deus e procurar fazer a vontade de Deus. Senão nós não temos sucesso como pais. E veja só, não é agradar o pai, é agradar a Deus. Então o foco dos nossos filhos é olhar para Deus.
Dei exemplo para vocês que o material do Cordeiro é muito bom para a evangelização das crianças, mas tem outros bons também, mas aquele é um que eu indico. Para isso, um forte aliado para a gente alcançar esse objetivo é meditar em família, é no andar, no sentar, como diz lá em Deuteronômio 6, que a gente leu já, caminhando pelo caminho, ao se deitar, ao se levantar. Então de repente vai deitar com a criança, ora junto com ela, canta parte de um hino, um corinho. Não tem mais, na época dos meus filhos a gente põe um CD para eles ouvirem, agora põe no celular um hino para ele ouvir. Alguma coisa que vai fazer com que ele durma pensando nessas coisas sobre Deus. Quando se levanta, agradeça pelo dia. Quando senta para comer, agradece pelo alimento. Às vezes é uma coisa formal, mas às vezes no dia a dia acontece uma situação, você daquilo emenda com um princípio bíblico para o aprendizado dele. Provérbios 22:6, alguém pode ler, por favor? Educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Então, a gente tem que ensinar para a criança o caminho correto para ele andar, para que ele continue andando depois de velho. A tradução literal seria quando ele tiver barba na cara. Então, quando ele for adulto, ele vai continuar nesse caminho. O duro é que o inverso também funciona. Se eu estiver ensinando ele no caminho errado, ele vai reproduzir isso na vida adulta. Então, aquilo que eu faço e a maneira que eu faço, através do meu ensino ou através do meu exemplo, vai influenciá-lo para a sua vida adulta. O comportamento dos filhos e a boa educação virão à medida em que colocamos em prática o que Deus diz. Por fim, devemos ter por objetivo ensinar os nossos filhos a viverem para a glória de Deus. Paulo, em face a um julgamento, lá em Filipenses 1, Paulo estava preso em Roma, foi quando ele foi preso pela primeira vez. O crime foi pregar o evangelho. E aí, ele estava para ser julgado. Ele poderia ser absolvido e solto, ou ele poderia ser executado. E no capítulo 1, verso 20, no final ele fala assim: olha, não importa qual o resultado do julgamento. O que importa é que Deus seja engrandecido, quer pela vida, quer pela morte. O propósito da nossa vida é que Deus seja glorificado, é que Deus seja engrandecido. E o propósito de criar os nossos filhos é que eles vivam para a glória de Deus, para engrandecer o nome do Senhor. 1 Coríntios capítulo 10, verso 31, alguém pode ler? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outras coisas, fazei tudo para a glória de Deus. Então esse deve ser o propósito da nossa vida, fazer tudo para a glória de Deus. Esse deve ser o propósito de criar os nossos filhos, que eles façam tudo para que Deus seja glorificado. Quer comais, coisas comuns do dia a dia, comer ou beber. Às vezes a gente pensa que servir a Deus é só, por exemplo, uma hora que você está na igreja, que você está fazendo alguma coisa para Deus. Mas é nas coisas simples, como comer e beber, que a gente faz todo dia, várias vezes por dia. O propósito da nossa vida é que Deus seja glorificado. E na criação dos nossos filhos também. Segundo aos Coríntios, capítulo 10, versos 4 e 6. 4 e 6. Pode ler um e o outro. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. E estaremos prontos para punir todo ato de desobediência, uma vez que estando completa a obediência de vocês. Veja só que ele fala que as armas que nós temos são poderosas. E é interessante isso, porque às vezes a gente pensa, criar filhos é difícil. Nesse mundo está difícil. Enquanto você ensina uma verdade aqui, tem 500 influências para ensinar o que é errado, seja na escola, seja na rua, seja entre os parentes. Celular, não precisa nem sair de casa, né? Basta pegar aquele trem. Meu neto tem 1 ano e 3 meses, ele fica, 4 meses agora, mas ele fica olhando para a TV, Zezém. Não sabe nem andar e falar direito. E olha que eles controlam. Então assim, eles vão sofrer influências de tudo que é lado. Agora, nós temos uma arma poderosa para combater esses pensamentos errados ou ensinos errados que venham contra eles. Então as armas que nós temos em Deus, elas são poderosas.
E nós temos que usá-las na luta para criar os nossos filhos, para destruir fortalezas, e tem uma versão que fala sofismas. E a gente já vai definir sofisma, que é um termo que já está caindo em desuso, né? Então é bom a gente definir. Mas a ideia é levar nossos filhos à obediência aos pais, sim, mas principalmente a Cristo. Aí que é o ponto, aí que está o cerne. Se ele aprender a obedecer a Cristo, a obediência para os pais em casa é consequência. Então, a arma que a gente tem em Deus, dentro da palavra de Deus, dos princípios de Deus, é que pode destruir as fortalezas e sofismas. O que é o sofisma? É um argumento que é dado, um raciocínio, com o objetivo de produzir uma ilusão da verdade. Quer dizer, está a verdade aqui, mas se cria uma imagem aqui, e nessa imagem que se cria, tenta se estabelecer aquilo como verdade, mas é uma imagem falsa. Sabe aquele ditado que o pessoal fala, uma mentira repetida várias vezes vira verdade? É tipo um sofisma. Você pega a verdade, distorce ela, mas apresenta para as pessoas como verdade. Então, o objetivo é trazer uma ideia distorcida da verdade, uma ilusão, que embora simule um acordo com as regras da lógica, apresenta na realidade uma estrutura interna, inconsistente, incorreta e deliberadamente enganosa. Gente, se você parar para olhar com critério os materiais produzidos para crianças, você vai ver que deliberadamente são produzidos para conduzi-los ao engano, para que a mentira seja a verdade na cabeça deles. Os valores morais são destruídos, os valores familiares são destruídos de uma forma muito sutil, que às vezes nós não percebemos, mas aquilo vai entrando na cabecinha deles. Então, tem um monte de coisa vindo contra, fortalezas e sofismas, e nós temos que usar as armas que Deus nos dá para destruir isso, para que os nossos filhos tenham a sua mente conduzida à obediência a Cristo. Esse é o nosso objetivo ao criar os filhos. Vamos lá, descartando métodos não bíblicos. O que tem de monte, tá? Nós vamos ver alguns exemplos aqui. Não é porque um método funcionou, mais ou menos, com alguém, que nós podemos usá-lo. Porque existe, às vezes, a misericórdia de Deus, que embora o pai ou a mãe fez um monte de bobagem, Deus, na sua misericórdia, ajudou aquela criança. Mas não é porque alguma coisa deu mais ou menos certo por aí, que quer dizer que vem de Deus. Então vamos passar por alguns pontos rapidamente. Deus diz que o único método que funciona e deve ser usado é o dele. Esse é infalível. É o que está escrito na palavra dele. Por isso que fala que a Bíblia é viva e eficaz. O texto de Números 20, versos 11 e 12, Deus falou para Moisés: Moisés, vai lá e fala com a rocha. A primeira vez que acabou a água, Deus fala para Moisés: Moisés, vai lá e bate na rocha. E funciona. A segunda vez agora Deus falou: fala com a rocha, não bate. Moisés foi lá e bateu 2 vezes na rocha, certo? Funcionou ou não? Saiu água. Funcionou. Mas por causa daquilo ele não entrou na terra. Deus, na misericórdia dele, supriu a necessidade de água do povo. Porém, por não ser a maneira dele, não veio a bênção junto, embora tenha funcionado aparentemente. Então nós temos que lembrar que a maneira de Deus é a única que é certa. Embora eu possa ver alguma coisa funcionando de outro lado, eu quero não somente uma coisinha que funcionou, mas eu quero a bênção de Deus dentro disso. Então Moisés viu a água sair, mas ele perdeu a bênção de entrar na terra, porque tentou a maneira dele. Então, já expliquei aqui, e Deus não aceitou a maneira que ele fez. Então vamos ver alguns métodos que nós devemos descartar. Vamos começar por alguns aqui. Primeiro, eu não acabei tão mal assim. Afinal, eu não sou tão ruim assim, então dá para fazer todas as bobagens que meu pai e minha mãe fizeram. A gente dá risada, mas parece, muita gente vive assim, né? Vamos tocar, do jeito que a correnteza vai, dá jeito. Lá na frente dá certo. Então eu não acabei tão mal assim. Meus pais gritaram, até me agrediram. Não acabei tão mal, vou fazer igual. Ou então, meu pai deixava eu fazer o que eu queria. Até que eu não sou tão ruim assim, sou melhor que muita gente.
e continuo fazendo a minha maneira. Outra coisa que nós temos que descartar, né? Vamos pensar assim, o ponto central é que os pais empregaram métodos que seus pais empregaram sem questionar, sem ver o que Deus diz sobre o assunto. Só que nós temos a oportunidade de examinar o que Deus diz, porque os pais fizeram coisas boas, não estamos dizendo que só fizeram coisas ruins. Eu sou muito grato a muitas coisas que os meus pais fizeram, né? Agora, a gente tem que comparar até aquilo que eles fizeram à luz do que a Bíblia diz. Segundo ponto a descartar, o segundo método que nós temos que descartar é a psicologia popular, página 11. Então, o que a psicologia popular fala? É do tipo assim, subornar o filho. Olha como é interessante. Se você parar de gritar, eu te dou um sorvete. Quer dizer, a criança não vai obedecer porque ela tem que obedecer, ou porque ela tem que parar de fazer o que é errado. Ela vai obedecer para ganhar um prêmio, entre aspas. Aí o que ela está aprendendo com isso é o seguinte: quando eu quero um sorvete e o pai diz que não, eu vou ficar gritando até que ele dê. A tática do suborno. Olha outro exemplo que acontece. Pare de fazer isso, pois aquele homem lá vai ficar bravo. Eu não visto as calças nem para dizer que eu vou ficar bravo. Põe a culpa no coitado que está ali do lado, nem faz ideia de que a criança está olhando para ele como se ele fosse um monstro. Então, isso é muito comum, gente. Eu já vi uma vez no mercado a criança fazer aquele show porque queria alguma coisa, mas que ele podia chamar a polícia ali porque não segurava a criança. Aí a mãe vira assim: olha, o homem ali está bravo. Eu falei: que culpa eu tenho disso? Aí eu até pensei assim: eu estou bravo é com você, não com a criança. A criança está fazendo criança, você que não controla. Outro método a gente que tem que descartar é mudar só a aparência, tá? Estamos preocupados em não passar vergonha, mas não no coração do nosso filho. Pode ter certeza, você vai passar vergonha algum dia. Um dia vai fazer um fiasco lá no mercado, um dia vai acontecer de ir na casa de alguém aprontar alguma. Mas a nossa preocupação não é ter o filho bonitinho, perfeito, mas um filho que tem o coração dele voltado para Deus. Criança é criança, criança apronta. Sabe como você sabe se um pai corrige o filho ou não? Não pelo que o filho apronta, pelo que o pai faz depois que o filho apronta. Porque a criança vai aprontar. Aí a criança foi lá e ia pegar uma coisa e você fala não. E ela insiste, o pai vai lá, pega e corrige o assunto. Você sabe, é um pai e uma mãe que está preocupado com o filho e corrige. Agora, quando fica subornando, quando pega e fica aquele fiasco e não faz nada, ou a criança vira e manda no pai e na mãe, então o pai perdeu totalmente o controle. Às vezes a gente está preocupado só com a aparência, isso é muito perigoso. Seja bonzinho. E aí a criança está preocupada em ser bonzinho para os outros verem, e não porque é o correto a fazer. Seja educado e vai embora as desculpas, né? Isso em si não é ruim. Uma criança ser boazinha é bom. Vamos deixar claro. Claro que tu não gosta de um filho bonitinho, bonzinho, que parece educadinho. A gente fica orgulhoso, né? Só que assim, isso se for o ponto principal, a gente não chegou no ponto que a gente quer. A tarefa foi feita, mas incompleta. Foi feita só uma parte. Então o que acontece? Nós estamos levando o nosso filho a ser bonitinho na frente das pessoas, mas não estamos preocupados em fazer com que o coração deles realmente seja bom e dedicado a Deus. Então vai ser, o perigo disso daqui é o seguinte: é uma criança que é bonzinho na frente dos outros e por trás apronta. Porque ele só está preocupado com a aparência e o que os outros vão achar dele. Então é perigoso por isso. Então é bom ter filhos educados? Sim, faz parte do nosso trabalho. Então eu quero ser coerente nisso. Só que isso é incompleto. Nós temos que chegar no coração para que eles obedeçam realmente de coração a Deus. O emocionalismo. Às vezes o pai apela para o lado emocional para conseguir fazer o filho fazer o que ele quer. Tipo assim, o filho não está fazendo nada, vai embora, não quero ver você mais aqui. Né? Ou coisas piores às vezes, né? Você não é mais meu filho. Você fala, será que alguém faz isso? E se a gente não prestar atenção, a gente vai fazer.
Porque a gente vai tentar ganhar o filho ganhar a obediência dele através de apelos emocionais. Aí a criança fica com medo, fica emocionalmente abalada e vai obedecer por esse medo. Mas nunca a gente chegou no coração dele. Sabe, você é ruim mesmo. Faz só as coisas para me magoar. Não vou ser mais sua mãe. Tomara que o dia que eu morrer, você vai saber, você vai sentir minha falta. Não adianta risar, todo mundo já aprontou uma dessa, né? A gente fala dos filhos aprontando, mas a gente apronta também como pais. Ninguém dá valor para mim. Não adianta depois chorar no meu velório. Esse tipo de abordagem pelo menos acordou, né? Esse tipo de abordagem é cruel e é ineficaz. Porque você consegue controlar por 2, 3 minutinhos e depois... Então, qual o resultado que esses métodos trazem? Vamos avaliar, então. De apelo emocional, desses métodos não bíblicos. Psicologia popular, sabotagem. Então, muitos misturam tudo isso, um pouquinho de cada coisa. E ora agem de um jeito, outra de outro. Aqui está escrito errado, tem que corrigir depois do PowerPoint. E a criança acaba ficando insegura, porque uma hora usa de chantagem, outra hora usa de apelo emocional e fica oscilando para tentar controlar o filho, e o filho fica inseguro. Então o fruto, o que isso produz? Vamos ver. Primeiro, uma educação superficial que não atinge o coração. Enquanto você tem um certo controle, ele te obedece. Aparentemente é bonzinho, lindo, maravilhoso. De repente você descobre que você tem um monstro dentro de casa. Ou te chamam na escola e você fala, não pode ser o mesmo filho que eu tenho em casa. Porque é uma educação superficial. Por medo, por chantagem. Então isso é muito perigoso. Produz medo dos pais, mas não temor a Deus. Então o pai está perto, eu não apronto. Se o pai não está, eu faço o que eu quero. Outro perigo desses métodos não bíblicos. Treina o coração a conseguir as coisas por suborno. Tipo, bom, se eu fizer pirraça, o pai vai me dar isso, para eu parar de fazer a pirraça. Então ele vai sendo treinado a agir dessa forma, e aí ele vai ficar a vida inteira agindo assim. Você já viu aquele cara que está namorando e de repente está numa crise, aí ele fala, vou me matar. Porque de criança ele foi ensinado assim. E alguns hoje se matam mesmo, ou matam alguém. Mas alguns ficam naquele drama eterno. Outra coisa que acontece, outro resultado, leva a criança a confiar no seu poder de manipular os pais. E tem criança que é especialista em manipular os pais. Ele pega e consegue contornar aqui, ele consegue o que ele quer de alguma forma. Porque ele vai aprendendo nesse jogo que o pai e a mãe fazem, ele vai aprendendo a flutuar nos ambientes e ele vai conseguindo o que ele quer. Um exemplo muito comum, muita criança faz. Quando você trabalha sobre o psicológico dela, né? Você não ama o papai porque você desobedeceu. Aí quando está brava e alguma coisa não sai do jeito que ela quer, também não te amo mais. É muito comum. Produz distanciamento entre pais e filhos. Não tem comunicação, porque é só na chantagem. Aí a criança pronta, não fala mais com você. E a mãe fica lá, e não fica um mês sem falar com o filho. Ou o pai, né? E aí vai cada dia ficando mais distante. Aí vira um adolescente rebelde, você quer conversar. Você treinou quando criança para não conversar, agora que não vai conversar mesmo. Tenta ser aprovado por homens. A criança vai tentar ser aprovada por homens, mas não se preocupe em ser aprovado por Deus. E vai ter dias que isso se torna tão perigoso, que vai ter dias que ele prefere deixar Deus de lado, dar uma de Pilatos. Pilatos foi um covarde, ele sabia que Jesus era inocente. E lá, Marcos capítulo 15, verso 15, ele diz assim, 14 verso 15, ele diz assim, Pilatos, querendo satisfazer a multidão, entrega Jesus para ser crucificado. Veja, quis a aprovação dos homens, contentar a multidão. Aí vai ser o filho que quando chega numa idade que ele tem escolhas, ele se preocupa
em ser legal com a turma e vai contra os princípios de Deus. Ser legal com os amigos e de repente isso pode levá-lo para drogas, para 1000 coisas ruins. Então nós temos que fazer os nossos filhos entenderem que eles têm que ser aprovados por Deus e não pelos homens, porque a aprovação dos homens é perigosa. O que a Bíblia diz então sobre a maneira certa de educar filhos? Então já vimos o propósito e agora vamos ver sobre a prática. Então o propósito é criar filhos na direção de Deus, o coração deles voltado para Deus, criar filhos que amem o Senhor. Então como vai ser isso na prática? Os métodos bíblicos, eles trabalham em duas palavras, tá? A comunicação e a vara. Então vamos lá, Provérbios capítulo 23. Aí para não cansar só um leitor, porque cada um pode ler um verso, nós vamos ler do 13 até o 19. Não evite disciplinar a criança. Se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Castigue a você mesmo com vara, e assim a livrará da sepultura. Vamos parar um pouquinho só aqui nesses dois. Quando você corrige o seu filho, e às vezes precisa vara, nós vamos entrar sobre esse assunto, vara. Quando a gente corrige o filho, a gente está procurando o bem dele, está livrando ele do erro e pode livrar ele da morte. Você fala, isso é muito forte. Gente, vamos pensar numa criança pequena. Você ensinou, mostrou que ele deve obedecer. A criança vai sair correndo para a rua e o carro está vindo e você grita, para. A criança que aprende a obedecer, ela para. Você salvou a vida dela. Aquele que não aprende a obedecer, vai e entra debaixo do caminhão. Ah, é pesado. Gente, é verdade, acontece isso. Quando adolescente, eu não quero você metido com aquelas pessoas. Aí ele não obedece, aí começa a usar tudo que não presta, dali um pouco, está um viciado, pode morrer de overdose. São coisas pesadas, mas é claro, o princípio bíblico é assim, ou você direciona e corrige, ou lá na frente você pode colher consequências muito pesadas e muito duras. Tá, pode continuar lendo. Agora é o 15, né? 15. Meu filho, se o seu coração for sábio, o meu coração se alegrará. Então nós queremos produzir nos nossos filhos corações sábios. Não somente aparência de bondade e aparência de obediência, mas coração sábio. E nós vamos conseguir isso através do quê? Do ensino, da correção, do direcionamento. 16. Sentirei grande alegria quando os seus lábios falarem com retidão. O pai vai ficar contente de ver o filho falando coisas com retidão. E aí a Bíblia fala que a boca fala do que o coração está cheio. Então a boca só vai falar coisas retas e boas se o coração estiver adequado. 17. Não inveje os pecadores em seu coração. Melhor será que tema sempre o Senhor. Tema a Deus, não fique com inveja dos pecadores. Pô, o cara está com o maior carrão. Ah, mas ele conseguiu esse carrão como? Ah, tem um trabalho fácil, trabalha ali umas 2 horas, da meia-noite às 2 da manhã, dando uns passeios, saindo com uns carros novos, diferentes. Não inveje as pessoas. O pai está falando assim, eu quero que o teu coração ame a Deus em vez de invejar o que os outros têm. Versículo 18. Certamente há esperança para ti, e a tua esperança não será aniquilada. Há esperança para um filho que tem um coração voltado para Deus, que fala coisas retas, que foi corrigido, que foi direcionado no caminho adequado. 19. Ouça, meu filho, e seja sábio. Guie o seu coração pelo bom caminho. Ouça e seja sábio. Guia o teu coração, de novo, o coração já acho que é a 3ª vez que aparece aqui, pelo caminho correto. E aqui envolve a comunicação. Ouça e seja sábio. Tem que ter comunicação no nosso relacionamento com os nossos filhos. Vocês conhecem a história do Papa e do Rabino? Tá. Às vezes a gente acha que a gente está comunicando alguma coisa, mas ele tem que saber. Mas se a gente não explicar, não deixar claro, às vezes ele não vai saber. Então, para ilustrar essa história da necessidade de uma comunicação clara, para que haja entendimento, para que ele ouça, entenda e aplique, então diz que teve uma briga no Vaticano e o Papa determinou que todos os judeus deveriam sair de Roma e seriam expulsos de Roma. E aí marcaram um debate entre o Papa e o Rabino.
E os dois eram muito estourados. E aí eles combinaram que iam fazer um debate por gestos, porque se fosse por palavras eles podiam sair no braço. Então pegou o Papa e fez assim. Aí o Rabino pegou e fez assim. Aí o Papa deu vitória para o Rabino. Aí o Papa pegou e fez assim. Aí o Rabino pegou e fez assim. Aí o Papa deu vitória para o Rabino. Aí o Papa pegou e tomou um copo de vinho. Comeu um pedaço de pão, um copo de vinho. O Rabino foi lá e comeu uma maçã. Aí o Papa saiu bravo, dizendo que ele tinha ganhado e tal, e os repórteres tudo lá fora, querendo descobrir o que foi que o Rabino ganhou o debate. Aí perguntaram para o Papa, o que foi? Eu falei para ele que só tem um Deus. E ele disse que esse Deus é de nós dois. Depois eu falei para ele que Deus está em todo lugar, mas ele falou, Deus também está aqui. Depois eu falei que precisou Jesus lá morrer, o corpo dele ser partido, e aí nos 3 os elementos da ceia, e ele derramou o sangue dele. Aí ele pegou, puxou uma maçã e falou, mas se não fosse pecado não precisava disso. E ele ganhou. Aí saiu o Rabino. E aí como que foi? O negócio foi pesado lá. O homem já começou apelando. Não, mas como foi? Ele já chegou dizendo assim, você tem uma semana para ir embora daqui. Eu falei, eu quero 2. Aí o Papa virou e falou assim, eu quero vocês tudo fora daqui. Eu falei, nós vamos ficar aqui mesmo. E depois nós paramos para comer um lanchinho. Tá? Às vezes nós fazemos isso com os nossos filhos. Nós achamos que eles estão entendendo o que nós estamos falando. Nós achamos que porque apontamos para um lado, eles estão entendendo aquilo. Então, é uma comunicação onde eles ouvem, aquilo chega no coração e sai em palavras, em atitudes, em obediência. Então, o método bíblico se resume nessas 2 palavras, nós vamos entrar nos detalhes disso, que é a comunicação adequada e o uso adequado da vara. Verso 22. Ouça o seu pai que o gerou, não despreze sua mãe quando ela envelheceu. Ouça, de novo, comunicação. Filho, ouça o seu pai. Como que ele vai ouvir se o pai não fala? Tem que ter comunicação. Criação de filhos tem que ter comunicação aberta, abundante, clara, coerente. Versículo 26. Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. Os olhos dos nossos filhos estão olhando o que a gente está fazendo. E esse pai fala, olha filho, dá o teu coração para mim, e eu quero que os teus olhos observem os meus caminhos. Nós temos que chegar no ponto, não de os filhos dar as palavras que nós queremos, ou algumas ações que nós queremos, mas o coração. Ao ponto de eles olharem para nós e conseguirem ver em nós um exemplo a ser seguido, porque nós procuramos seguir o exemplo maior que é Cristo. Todas essas passagens unem 2 coisas de grande importância, que a gente já citou, que é o quê? A comunicação e a vara. Então agora nós vamos falar sobre essa comunicação abundante primeiro. A forma bíblica de se educar filhos, elas formam uma abordagem que agrada a Deus e que é espiritualmente satisfatória. Tá? A comunicação abundante anula a disciplina fria e tirânica. Então, quando vai corrigir um erro do nosso filho, gente, cala a boca, moleque! Não está vendo que eu estou vendo o jogo? Você ajudou o filho em alguma coisa? Ou a criança está aprontando e sobe, para de fazer isso. Aí não para, você pá! A criança fica assim, nem sabe por onde veio o tapa. Não sabe por quê. Isso não é correção bíblica. Isso está errado, isso é pecado, é fruto da nossa ira, da nossa frustração que a gente está descontando em cima da criança. É por isso que tem pai que diz, eu bato no meu filho, mas ele não obedece. Tá, você está batendo, você não está corrigindo, você não está criando, você não está mostrando a direção para ele. Então, na hora de corrigir o filho, você precisa se pegar e fazer com que ele fique atento. Olha para mim, é isso, é isso, é isso. E por causa disso é que eu estou te corrigindo. Então ele quer pegar a faca. Filho, não pode pegar. Mas ele quer pegar, não pode pegar.
isso daqui corta, vai te machucar, eu não vou deixar você pegar porque eu quero o teu bem. Aí ele vai lá e pega, eu vou te corrigir porque eu estou protegendo você de se machucar. Eu te amo e eu não quero que você se machuque, por isso eu estou te corrigindo. Ou você tem que obedecer porque o papai quer o seu bem, a mamãe quer o seu bem. Toda correção bíblica, ela é junto com o quê? Explicando o porquê, explicando o motivo e a direção pela qual a pessoa vai. Então, não tem como você ter uma disciplina bíblica sem a comunicação abundante, clara e adequada. Então, disciplina fria e tirânica não é bíblica. Isso não é disciplina, é bater. E bater eu sou contra. Agora, corrigir dentro dos padrões bíblicos, sim. Veja que é comunicação e não monólogo. Só você fala, mas não tem tempo para ouvir o outro, não está disposto para ouvir o filho. Porque às vezes o filho está reagindo de uma forma ali e você não está entendendo o porquê. Eu lembro um dia o Rafa era adolescente, chegando em casa e jogou a mochila com tudo no chão, chegou chutando tudo. Primeira reação, o quê? Não, corrija esse moleque, como que já entra dentro de casa desse jeito? Não seria isso? Mas graças a Deus aquele dia eu pude ir conversar em vez de fazer isso. Não que eu seja perfeito, eu já falei desde o primeiro dia, já errei, não somos perfeitos, não criamos filhos perfeitos, nossos filhos não são perfeitos, mas os princípios bíblicos funcionam e nós estamos falando de princípios bíblicos, né? E aí aquele dia eu fui conversar, e aí ele estava bravo, por quê? Agarraram ele, os 5 moleques, segurando ele para uma moça beijar ele à força porque ele era bebê, boca virgem. E aí ele saiu no braço com todo mundo e falou, não vou fazer isso. Eu quero me guardar. Aí eu tinha que corrigir ele ou não? Não. Aquela frustração dentro de casa é por tudo que ele tinha passado na escola. Eu tinha que ser amigo dele, estar junto dele, não brigar com ele. Depois eu falei, mas quando você passar por frustrações na vida, você tem que cuidar com as suas reações, porque outras pessoas podem sofrer com isso. Mas não era para corrigir com uma vara, era para ajudá-lo a lidar com as frustrações que o mundo traz sobre nós. Isso acontece em muitas situações. Um dia me chamaram na escola, porque a Cálice tinha agredido um menino. E a Cálice era a calma de casa, a minha filha. Tá bom, fui na escola. Primeiro perguntei para ela, o que foi? Aí ela contou. Aí eu chego a diretora e falo, eu chamei porque ela fincou a unha na cara do moleque. Tá bom. A primeira reação, tem que corrigir ela, como que ela faz isso? Por quê? Aí eu perguntei, por que ela fincou a unha na cara dele? Porque ele deu um tapa no traseiro dela. Falei, então fala para os pais do menino que se ele vier de novo, ela vai enfincar de novo. E se a mãe quiser, eu vou falar para ela isso. Por quê? Meus filhos não podem bater nos outros, mas eles podem se defender quando a sua moral está sendo atacada. Então não é sempre que alguém, que nem uma reação dela agredir um menino, é errada. Agora ela estava se defendendo, porque o moleque fazia isso com todas as meninas. E ela era pequena, tinha uns 9 anos. Mas ela se defendeu. E sabe de uma coisa? Ela estava certa. Então por isso a gente precisa ter uma comunicação para entender o porquê que aquilo está acontecendo. Tem horas que eles não têm justificativa nenhuma, a gente vai ter que corrigir. Não, tá bom, você está falando isso, mas você está errado nisso, e corrige. Mas nós precisamos ter uma comunicação aberta com os nossos filhos, para a gente saber qual a correção, como agir. E comunicação não é só chegar, e pronto. Não. Fala, explica, deixa ele falar, explica. Agora se ele começa a falar demais só para se justificar, corta. Porque aí ele está querendo ganhar no gogó. Comunicação não é briga, não é debate, tá? Até nos debates tem a fala, a réplica e a tréplica, chega. Então, se o filho, você está corrigindo o filho, fala, explica, mas se precisar cortar, corta e pronto. Não, agora chegou o ponto, já expliquei o motivo, você explicou a sua razão, mas está errado e vai ser corrigido igual. A gente tem que adquirir a habilidade de ouvir, tá? E isso é difícil, até no relacionamento conjugal. Às vezes a gente não para ouvir e acaba sendo injusto com o outro. Provérbios 23, vocês viram que o capítulo 23, quase que inteiro a gente está lendo, né? Verso 2. Tem que grifar ele inteiro. Verso 2.
encoste a faca à sua própria garganta, se estiver com grande apetite. Tá. Aí você fala, mas o que isso tem a ver? É que às vezes a gente aqui fala de glutonaria, mas também fala de que a gente fala demais. A gente tem que aprender a se controlar. O ponto é esse. O texto não fala diretamente do assunto, mas ele está falando sobre adquirir o controle. Verso 13. Alguém pode ler? Não retires a disciplina da criança, pois se a fustigares com a vara, nem por isso morrerá. Tá, outra versão, não mate seu filho de bater nele. Quer dizer, você corrigir o filho é uma coisa, você espancar ele é outra. E é por isso que a gente precisa, ao entender a vara que a gente vai estudar, tem que também ver como usar a vara. Não é só a vara, é a forma adequada de usá-la. Que não deve chegar ao ponto de matar a criança batendo nela. Não é isso o propósito de Deus, é corrigir rota, é mostrar limites. Versículo 18, 13. Quem responde antes de ouvir, comete insensatez e passa vergonha. Então, responder antes de ouvir, a gente passa vergonha. Então, uma vez eu caí, passei vergonha. Então, me ligaram, diretoria, a gente quer saber, quer que você faça assim, 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 assim. Aí eu respondi para ele assim, cara, o que você está ouvindo que eu estou fazendo? Ele falou, nada. Aí eu voei. Como nada? Estou matando trabalhar aqui, você está dizendo que eu não estou fazendo nada? Aí ele falou, não estou ouvindo nada. Aí passei a vergonha. O caramba. Por quê? Fui tolo. Respondi antes de ouvir. Quem responde antes de ouvir, vai passar vergonha, é tolice. Então precisamos aprender, precisamos saber o que está no coração dos nossos filhos, para poder direcionar esse coração para Deus. Se não ouvirmos, nunca saberemos as áreas em que precisamos trabalhar mais. Então a vantagem dessa comunicação é para você saber onde estão os pontos defeituosos, onde estão os pontos falhos, aonde realmente ele está nos seus dilemas pessoais, para você focar em como ajudá-lo naqueles dilemas, e não só no momento específico ali. Tem horas que tem que ser um momento específico, tem, mas procure saber o que está lá dentro, o que está incomodando tanto. Às vezes a gente tem que cuidar com aquele o filho começa a falar e eles estão vendo que a gente não está prestando atenção em nada. E é duro, às vezes você trabalhou o dia inteiro, você está cansado, e aí começa aquele blá 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 do filho, principalmente quando chega na adolescência, e é isso e aquilo, e você está E eu lembro uma vez que, não vou falar que tem 35 anos, que fica feio, né? Eu tinha 18 anos e tinha um cara que toda hora vinha conversar para falar que ele estava apaixonado por uma menina. E ele começava a falar e ele ficava quase 3 horas falando. Eu dormia, cochilava. No final, ele ainda estava falando quando eu acordava depois de 2 horas. Falar, então vamos dormir, aí você pensa melhor amanhã. Não é esse tipo de comunicação. É realmente estar atento a eles. Eles percebem quando a gente não está dando valor. Eles percebem quando a gente não está realmente querendo ouvi-los. E um dia, a gente vai querer ouvi-los porque eles estão com um problema maior e eles vão falar, não quero te falar. E aí vai ser duro, porque aí para tirar o problema não vai ser fácil. Precisamos ouvi-los para poder entender os seus conflitos internos. Às vezes eles estão lá com dilemas pessoais íntimos deles. Entra na adolescência, muitas coisas na cabeça, o turbilhão que a adolescência traz, hormônios explodindo para tudo que é lado, saltando pelos olhos e pelas orelhas, né? E aí a gente não tira tempo para estar entendendo o que eles estão passando para ajudá-los. E aí quando o negócio pegou, que está sendo expulso da escola, está na delegacia porque pegaram ele lá com um baseado, e você fala, o que foi de errado, o que eu fiz de errado? Sempre que eu teve a oportunidade de falar com o filho, não quis. Então não havia comunicação. Precisamos de sabedoria para tirar para fora as profundezas do coração. E aí isso você vai ouvindo, e aí dali um pouco você tem que adquirir aquela habilidade de saber, calma aí, parece que isso daqui é só a ponta do iceberg, tem alguma coisa mais profunda.
Eu só estou vendo a copa das árvores, mas qual que é a raiz disso? Isso é muito importante para a gente avaliar o coração deles, para a gente poder chegar para ajudá-los. Porque ele sempre está explodindo. Pode ser o egoísmo, mas pode ser que ele está sendo injustiçado na escola. E eu não estou ouvindo, e ele está explodindo, que é a forma dele de reagir, e eu tenho que tirar um tempo e descobrir o que está acontecendo com ele. Eu tenho que corrigir suas explosões de ira? Tenho, mas calma aí, vamos procurar saber o que está causando isso para ajudá-lo de verdade, e não só para aquele momento. Provérbios 25, alguém pode ler, por favor? Capítulo 20, verso 5. Como as águas profundas é o conselho no coração do homem, mas o homem de inteligência o trará para fora. Então, águas profundas é o que está lá no coração do homem. Mas aquele que tem sabedoria vai conseguir trazer isso para fora. A gente às vezes não sabe o porquê alguém está reagindo como está reagindo. E sabe que tem certas coisas que se resolvem numa conversa, se você conseguir chegar no âmbito. Algumas não, algumas são tempo para chegar lá. Mas algumas, se a pessoa viu que você conseguiu entender o lado dela, você ganha a pessoa para melhorar a vida da pessoa, para ajudá-la a chegar onde ela precisa. Então o coração humano são águas profundas. Todos nós tem áreas que a gente vai olhar lá e realmente está lá no fundo, que ninguém chega lá. E às vezes a gente mesmo não percebe que está lá no fundo. É por isso que às vezes algumas pessoas têm uma certa relutância com respeito a algumas áreas, até na vida espiritual. Porque tem alguma coisa profunda no seu coração lá do passado, que aquilo influencia o seu comportamento, porque ela não consegue resolver aquele problema. Às vezes pode ser a mágoa de um parente, às vezes uma situação mais pesada que aconteceu na infância, de algum abuso emocional ou às vezes físico, e aquilo influencia todo o comportamento posterior da pessoa. Então aquela pessoa de sabedoria, e nós temos que clamar a Deus por essa sabedoria na vida dos nossos filhos, para chegar lá nessas águas profundas e tirar aquilo que realmente está precisando ser trabalhado. Aí fala assim, mas eu não tenho sabedoria para isso. E realmente é difícil, não é verdade? Só que nós precisamos agir para fazer alguma coisa pelos nossos filhos. E Tiago 1,5 diz assim, aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus, que nada lhes improspere se ele há concedido. Deus dá sabedoria quando a gente precisa. O interessante desse texto de Tiago é que a gente gosta desse texto quando tem uma prova difícil e pede, Deus, me ajuda. Não adianta pedir ajuda se não estudou, tá? Aí tem que pedir revelação mesmo, porque não estudou, não sabe de nada. Mas o contexto de sabedoria ali é o seguinte, o verso 2 diz assim, tende por motivo de grande alegria o passardes por várias provações. Quando eu passo por provação eu não fico feliz, eu fico triste, eu reclamo, eu choro. Mas por que eu tenho que ter motivo de alegria passar pelas tribulações? Porque a prova da vossa fé vai produzir perseverança. E isso deve ter ação completa, para que a gente seja um ser humano completo, um homem completo, para fazer a vontade de Deus. Só que no meio da provação, muitas vezes, eu só estou orando, Deus me livra, ou por quê? Mas eu podia orar, Deus me dá sabedoria, para que no passar por isso, o seu trabalho na minha vida seja completo, para que eu amadureça, para que eu cresça, para que eu seja melhor. Isso a gente pode aplicar para os nossos filhos, eles passam pelos turbilhões da vida. Às vezes nós como pais estamos pela aprovação de ver o filho naquele momento difícil, mas a gente clama a Deus, Deus me dá sabedoria, tem algo profundo no coração do meu filho, e eu preciso que o meu filho amadureça, eu preciso que ele cresça, e o Senhor tem que me dar sabedoria para descobrir o que é que está incomodando, o que é que está agindo no coração dele para que ele reaja de tal forma. Uma coisa interessante que Deus fala assim, pede, aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus. Aí depois um outro verso fala assim, peça porém com fé. É persistência. O coração dos nossos filhos deve ser um pedido de suma importância nas nossas vidas. Deus, eu preciso chegar no coração do meu filho. Deus, eu preciso de sabedoria para criar o meu filho. Eu preciso que o Senhor me ajude, porque sozinho eu não consigo.
Então começa pela comunicação, pelos princípios bíblicos, mas por uma dependência de Deus. A gente volta lá no primeiro dia do estudo, no Salmo 127, que o vigia a cidade, mas ele precisa de Deus. O que constrói precisa de Deus para que a obra seja feita. E aquele que cria filhos precisa de Deus para que consiga atingir os objetivos bíblicos, para que o seu filho cresça e amadureça. Então, oramos por muitas coisas. A gente ora por dinheiro, por vida profissional, por emprego, solução de problemas, não é assim? Mas quanto a gente ora pelos nossos filhos? Pela salvação deles, para a gente conseguir ter sabedoria em criá-los, para que eles amem o Senhor. Esse deve ser o nosso principal pedido. Não que não podemos pedir os outros, podemos e devemos, mas a gente esquece do principal muitas vezes. A nossa comunicação não deve ser só do tipo regras, correção, punição. Não faz, vou te corrigir agora, 52 horas no castigo ali no canto, em pé com o nariz na parede. Às vezes precisa, mas não 52 horas. Mas às vezes a nossa comunicação com os filhos é assim: eu pus uma regra, está escrita aqui na parede, não é errado pôr uma listinha de coisas, e você não fez, então agora você apanha. Isso não é somente comunicação. Comunicação desse tipo, ela é pobre, ela tem que ser ampliada, ela tem que ser mais eficiente para chegar no coração da criança. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 14, alguém pode ler? Só para ilustrar isso aí. Pode falar. Estava até pensando, para ilustrar essa questão da comunicação, acho que é interessante até a gente perceber, por exemplo, quando uma criança está, sei lá, colocando a mão dentro da fralda ali, você fica dizendo, não, tira a mão, coloca a mão de novo, e só fala, tira a mão, tira a mão. Se você parar para pedir, às vezes a fralda está incomodando a criança, sabe? Sim. Tipo, um detalhe, é um erro teu. Sim. Né? Porque você que está colocando a fralda na criança e está incomodando a criança. Então, é um erro teu, às vezes, que você está cometendo, que faz com que ela faça algo que não te agrade. Sim. Então, por isso que é importante você pedir para a criança, não só tira a mão daí, tira a mão daí. Pergunta por que você está colocando a mão aí. Sim. Aí, às vezes, o óbvio precisa ser feito, né? Não, mas às vezes a gente tem que tomar esses cuidados, né? Isso e algumas outras coisas. Eu lembro uma vez que a gente ganhou um negócio, eu não vou dar muito detalhe, que vai que alguém veja, depois vai ficar chateado, né? Mas tá, a gente tinha ganho um negócio e a Ledinha forçando para comer. E, não, tá ruim, mãe, tá ruim, e nenhum dos dois queria comer, tá ruim, tá ruim. Dali um pouco ela pôs na boca, ela falou, não precisa comer. Mas às vezes a gente não para pensar que de repente tem alguma coisa errada ali, né? Tá, alguém pode ler 1 Tessalonicenses 5,14. Rogamos-vos também, irmãos, que aborreceis os desordeiros, consoleis os de bom ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Tá. Aqui está falando do modo geral na igreja, mas nós temos que pensar nos nossos filhos. Nós temos um papel, que é o quê? Dentro da nossa comunicação, nós temos uma tarefa de ajudar, de levantar aquele que está fraco. Às vezes nossos filhos estão fracos, às vezes nós estamos fracos, e precisa de alguém para levantar. Então, parte do nosso trabalho é levantar o fraco, seja na igreja ou seja nos nossos filhos. Além de levantar os fracos, nós temos que ter paciência, persistência, estar amparando, corrigindo, direcionando, não é assim? Não é só surrando, que nem diz o pessoal. Tem tudo isso que está junto. Levantar o fraco, dar amparo, tem que ter persistência, tem que corrigir. Tudo isso faz parte. Então vamos pensar o seguinte. Alguns tipos de comunicação eu vou passar rápido, que é só citações. E aí a gente tira um intervalo daqui a pouco, tá? Primeiro tipo de comunicação é o encorajamento. A gente tem que encorajar nossos filhos. É ajudar eles a melhorar. Então ele está precisando melhorar nas notas, eu posso melhorá-lo, enchê-lo de esperança, inspirá-lo a fazer melhor. Não é só, que burrice, como você tira uma nota dessa, seu burro? Não é isso? Encorajar, meu filho, você pode fazer mais, você pode estudar mais, você pode tirar uma nota melhor. Mas também não é aquele pai que é neurótico, que o filho tem que tirar 100 em tudo. Porque crianças são diferentes. Tem uns
que têm mais facilidade, tem outros que não. Eu tinha muita facilidade em exatas, né? Eu tinha muita facilidade na escola, mas eu tinha muita dificuldade na parte artística. Na educação artística era uma morte para mim, porque eu não consigo desenhar nem um homenzinho com uma bola em cima e dois pauzinhos assim. Então tem áreas que a pessoa tem habilidade, tem áreas que não. Mas os pais têm o papel de encorajar seus filhos para que eles sempre procurem melhorar. Isso não é através da crítica, daquela coisa pesada do filho ter que ser 100% o melhor em tudo, mas encorajando ele a cada dia melhorar. Segundo tipo de comunicação, né, é a correção. É corrigir algo que está errado. É trazer de volta para o caminho. É trazer de volta a conformidade do padrão de Deus. Então, um exemplo disso é assim: você mentiu, isso é errado, isso é pecado, e para você lembrar que não deve fazer mais isso, eu vou te corrigir agora. Uma das coisas que lá em casa não podia passar era mentira. Porque se você não pode acreditar no seu filho, você vai acreditar em quem? Se ele mente para você com 2 anos de idade, com 3 anos de idade, e quando ele for adolescente? Então, tem que corrigir, mas comunique. Olha, você vai ser corrigido porque você mentiu e a mentira é errada. É pecado e isso vai destruir sua vida se eu não corrigir. E eu te amo tanto que eu não quero que as pessoas conheçam você por aí como uma pessoa mentirosa. A gente tem essa cultura de cobrar deles que não mintam, né? Sim. Porque eu sempre explico para eles que geralmente a mentira ela vem acompanhada de uma coisa errada que você fez. Você não vai mentir por uma É para coisa encobrir certa. algo. Para encobrir alguma coisa. Então, eu sempre deixo claro que eles vão desagradar a Deus 2 vezes. Por ter feito errado e por ter escondido. Sim. Então, se ele fez uma coisa errada e ele é claro comigo, eu vou ajudar ele a resolver. Agora, se ele mente, além de tudo, eu ainda vou ficar magoado pela mentira. Então, ele vai ter 2 problemas. Sim. E a correção da mentira lá em casa tinha um peso mais forte. Porque realmente é um problema sério lá na frente. Por exemplo, a repreensão é outro tipo de comunicação que tem que ser claro com os filhos. É um sinal de alerta, de alarme, para que ele não saia do padrão. Então, por exemplo, não faça isso. Às vezes uma ordem dessa, que nem a gente falou de atravessar a rua, pode salvar a vida dele. Talvez não salve hoje, mas pode salvar amanhã. Então nós temos que repreendê-lo sim. Se ele fizer alguma de errado, não! Opa, parou. E isso pode ajudá-lo. O apelo naquele pai, ele emocionou. No meu velório, eu ia chorar depois. Apelo é o seguinte: rogar, solicitar, chamar a consciência, chamar a responsabilidade. Meu filho, você já tem 10 anos, você é um homem. E o homem veste as calças. Então, tu vai começar a fazer as coisas aqui em casa para ajudar, sim. Isso é um apelo. Você, menina, um dia vai casar, você vai sentar e vai ajudar a mãe a cozinhar, você vai lavar a louça, porque você vai cuidar de uma casa depois. E eu quero que você seja uma mulher direita. Eu quero que você cuide bem da sua família. A tua mãe não faz comida pra gente? Então, você vai precisar fazer e aprender também. Isso é um apelo, é chamar a uma responsabilidade. Apelo sem apelar. Tá? Então, filho, uma vida de desajuste sexual é um alto preço para se pagar por alguns minutos de prazer, porque depois vem as consequências. E aí a gente fala, porque pode engravidar alguém ou pode ficar grávida. Isso é uma das poucas, tem outras bem piores, né? Um exemplo, Provérbios 23, 26. Filho meu, dá-me o teu coração. Isso é um exemplo de apelo bíblico. Filho meu, dá-me o teu coração. Eu não quero somente as suas palavras. Não quero somente a louça. Dá-me o teu coração. Outro exemplo de comunicação, claro que deve ter, instrução. É o processo de fornecer uma lição. Um preceito que vai ajudar o filho a entender o mundo. Tá? A Bíblia é rica e usa isso em muitos lugares. Então vamos ver alguns exemplos só no Salmo 119, versos 97 a 100. Enquanto vocês vão achando aí, vocês sabem por que esse salmo tem 176 versos? É o maior capítulo da Bíblia.
porque ele é um poema feito com base no alfabeto hebraico. E o alfabeto hebraico tem 22 letras. Cada grupo de 8 versos corresponde a uma letra do alfabeto. Então ele é feito de uma forma de acróstico, que tipo assim, Aleph, aí cita os 8 versos. As Bíblias antigas até tinham em cima, Aleph, Bet, Gimel, e vai até tal. Então é um salmo que mostra o seguinte, em resumo, olha, quase todos os versos, acho que só 2 dos 176 não falam o nome da Bíblia, ou preceito, ou lei de Deus. Mas tem alusão a ela. Então todos os versos falam sobre isso. É assim, ó, do começo ao fim, de Aleph a tal, de A a Z, a palavra de Deus é tudo aquilo que a gente precisa. Então é um poema feito de uma forma bem cultural, em forma acróstica, com as letras do alfabeto, para trazer esse princípio para a gente. Mas vamos lá, vamos ao texto, versos 97 a 100. Ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia. Tu, pelos teus mandamentos, me fazem mais sábios do que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque os teus testemunhos são a minha meditação. Entendo mais do que os antigos, porque guardo os teus preceitos. Veja que o conhecimento, a instrução, por guardar os preceitos, por saber as coisas de Deus, ele tinha mais conhecimento que os outros. Por causa da instrução dada por Deus, ele tinha como saber como agir no mundo. Versos 104 e 105. Ganho entendimento por meio dos teus preceitos, por isso odeio todo o caminho de falsidade. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Então ele fala assim, eu odeio o que é errado porque eu sei o que é certo dentro da palavra. E a tua palavra é luz para o meu caminho. E a gente pensa no farolete iluminando longe, mas naquela época era uma lamparina amarrada meio perto assim da perna, que iluminava o próximo passo. E a palavra é aquela que dá a direção para o próximo passo que a gente deve dar, que dá para o próximo passo, que dá para o próximo passo, para eu saber como agir. Isso é a ideia da instrução. Hoje eu falo para o meu filho uma coisa sobre a vida. Olha, cuida com a mentira, porque destrói a sua vida. Mas amanhã eu vou falar, olha, cuida da casa, porque um dia você vai ter que cuidar da sua casa. Um outro dia eu vou falar assim, você tem que ter responsabilidade em fazer tal coisa que o pai mandou, porque um dia você vai estar no emprego, se você não tiver responsabilidade, você vai ser mandado embora. É instrução. E você começa a dar essas instruções desde pequenininho. A minha avó tinha um ditado que dizia assim, serviço de criança é pouco, mas quem rejeita é louco. Porque se ele não aprender de pequenininho, nem que seja carregar uma coisa, ele quando for grande vai virar vadio. Próxima comunicação é o aviso. É alertar o filho, uma conversa de misericórdia, do tipo assim, uma placa avisando que tem uma ponte caída lá na frente. Então eu tenho que avisar meu filho dos perigos da vida. O livro de Provérbios está repleto disso. Provérbios 17, 18, alguém pode ler, e outra pessoa, 19, 15. O homem falta o entendimento, comprometendo-se, ficando por fiador na presença de seu amigo. Então, o cara que não é inteligente, ele vai ficar por fiador do outro, aí o outro não paga e ele perde tudo que ele tem. É um aviso, não é? E quantas pessoas que a gente sabe de histórias ou conhece a pessoa pessoalmente que perdeu tudo por ser fiador de outro? É um aviso, filho, cuidado com isso. 19 e 15. A preguiça faz cair em profundo sono, e o ocioso vem aparecer fome. Então, o preguiçoso vai ficar com fome. É um aviso. Por isso que quando o cara não quer trabalhar, não dá para ajudar ele. Dói. Às vezes você vê alguém passar necessidade. Dói, mas se o cara não quer trabalhar, a Bíblia fala, aquele que não trabalha também não coma. É pesado, mas se você começar a dar comida para quem não quer trabalhar, ele nunca vai trabalhar. Agora, problemas de saúde, sei lá, os caras tiveram que sair da Venezuela, vieram para cá procurar trabalho, o cara quer trabalhar, dá um serviço para ele, dá um prato de comida para ele aguentar comer primeiro, né?
Por exemplo, eu vou entrar a trabalhar primeiro, né? E ajudá-lo, e aí ele começa a trabalhar. Sim. Ajudar alguém numa situação difícil de um momento, sim. Agora a Bíblia fala, por preguiçoso, se você der de comer, que ele não vai trabalhar mesmo. Avisos. O aviso é como se fosse a aplicação do princípio da lavoura. Aquilo que a gente planta, a gente colhe. O texto de Gálatas 6,7 fala assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se faz. Se eu for preguiçoso, eu vou colher miséria. Se eu for fiador, eu posso perder tudo. Se eu for desobediente aos pais, lá na frente eu vou colher consequências. Se eu mentir para os pais, lá na frente as pessoas não vão confiar em mim. É o princípio da lavoura. E aí nós temos que avisar nossos filhos. A oração também é uma comunicação, porque nela nós transmitimos aos nossos filhos a importância de Deus, a comunhão com Ele e a dependência dEle. O filho quer uma bicicleta, quer um brinquedo. Você tem até o dinheiro para dar, mas você tem uma oportunidade de ensinar seu filho. Em vez de só pegar e dar, fala: filho, que bom, você quer isso? Quero. Então vamos fazer o seguinte, vamos pedir para Deus para ajudar a gente conseguir comprar uma bicicleta. E aí fazer a criança começar a desenvolver uma confiança na pessoa de Deus. Aí a criança ora pedindo a bicicleta. Aí dali um pouco, quando ela ganha a bicicleta, ela é grata ao pai, mas ela aprende que a vida dela, ela precisa de Deus, porque um dia nós como pais não vamos estar mais aqui. Um dia a gente vai estar longe deles, talvez eles vão estar numa faculdade fora, e eles vão pedir para quem? Eles vão contar com quem? Um dia nós vamos morrer, e eles vão contar com quem? Então nós temos que ensinar nossos filhos a depender de Deus, a ter comunhão com Deus. E, resumindo tudo isso para a gente tirar uns 5 minutos, temos que encher o coração dos nossos filhos com coisas boas, porque é dali que eles vão tirar o seu tesouro, que está guardado no coração. As atitudes, as reações da vida vão sair do coração. Por isso que através do ensino, da correção, da instrução, do aviso, nós estamos enchendo o coração deles, para que dessas profundezas, quando eles forem buscar, eles encontrem coisas boas. Porque muita coisa ruim vai ser plantada em volta. Então a gente tem que plantar muita coisa boa para que o fruto seja bom. O resumo é que na comunicação nós estamos plantando no coração dos nossos filhos as coisas que eles vão precisar para o resto da vida. Dali que eles vão tirar as palavras boas, as atitudes adequadas, o amor a Deus, o cuidado com a família, o cuidado com o próximo. Então é muito importante que haja comunicação abundante para criarmos os filhos. Qual que é o método bíblico? Comunicação e vara. E os dois andam juntos. Não adianta só usar a vara se a criança não entende o porquê. Mas também não adianta você só falar, porque tem horas que eles só aprendem com um pouco de incentivo mais. Tem que ter um pouquinho mais de fervor ao falar. Porque as crianças são como Jonas e como nós. Jonas só ouviu quando caiu no mar e virou uma comida de peixe. E vômito de peixe. Então tem horas que a gente tem que falar com um pouco mais de intensidade. Por isso que às vezes a vara é importante. A Bíblia fala. E fala, você vai corrigir com a vara. Para quê? Para livrar a alma dele da morte. Você vai corrigir com a vara para tirar a estultícia que está ligada ao coração dela. Aquela intenção, aquele ímpeto para fazer o que é errado. E quando a gente não corrige o nosso filho, nós estamos sendo cúmplices da rebeldia, e lá na frente a gente vai colher as consequências, porque o mundo vai ter que corrigir. E às vezes vai ser de uma forma muito cruel, porque a gente pode corrigir com amor, mas o mundo não vai ser com amor. E a gente não sabe como que eles vão ser corrigidos pelo mundo. Talvez sendo isolados, não tendo amigos, presos, e um monte de consequências que pode vir por a gente não cumprir aquilo que Deus pede de nós. Então vamos lá, Provérbios 22:15. No assunto agora a gente começa a falar sobre a necessidade do uso da vara. Provérbios 22:15, alguém pode ler, por favor. A insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina livrará dela. Então a insensatez,
o ímpeto para fazer errado, a estupidez, a tendência porque é errado, está ligado ao coração da criança. E sabe por quê? Porque filho de tigre nasce pintado, porque a fruta não cai longe do pé. Eles são filhos de pecadores, eles vão ter essa mesma tendência pecadora que nós temos. E a gente pode ajudá-los a vencer essas lutas. Então a vara é necessária para corrigir o que está errado no coração da criança. Para isso não adianta às vezes somente comunicação, às vezes precisa dar uma intensificada, tem que usar a vara. Então a disciplina, página 14 agora, a disciplina com vara, ela tem que ser feita com comunicação. Então tem que corrigir com vara? Tem sim. Mas você tem que explicar para a criança por que você está corrigindo ela. Senão não tem efeito. Senão ela só pensa, o pai está bravo comigo. E o objetivo não é esse. O objetivo é corrigir e colocar a criança no caminho certo. Vamos pensar, você entrou numa estrada de chão, está no meio do nada, não conhece ninguém, e de repente, depois de rodar 2h30, e eu lembro que uma vez aconteceu isso comigo, e um cara jurava que conhecia o caminho, no interior de Minas, e nós estamos rodando e rodando, e aí chegou uma hora que tinha um saco de feijão em cima de uma plantinha assim. Aí o que estava do meu, o que dizia que conhecia, dizia que estava certo o caminho, aí o que estava atrás falou assim, Rogério, eu já vi esse saco de feijão. Dali um pouco, de novo nós estamos passando aqui. Aí o outro falou assim, não, isso daí é outro saco de feijão. Aí o cara falou, até a data de validade está igual, rapaz, nós estamos dando volta aqui em círculos. E o cara estava totalmente perdido, dizendo que sabia o caminho. Aí você encontra alguém no meio do perdido ali, e ele pergunta para ele, cara, como que eu faço para ir para a cidade? Ih, cara, você está no caminho errado. Então como que eu faço para ir para o certo? Ah, não sei não. Ele te ajudou? Não. Ele só aumentou o seu desespero, né? Então a gente tem que ensinar a criança, você está no caminho errado. E o que vamos fazer para corrigi-lo realmente? Pega ele que está no caminho errado e vem e põe no caminho certo. Então a disciplina tem que ser feita com comunicação. A criança precisa saber o que está errado para ser direcionado ao padrão de Deus, ao padrão correto. A disciplina com vara é um ato de fé, porque Deus diz que o resultado é bom, então pela fé eu vou obedecer o que Ele está falando para mim. Não é fácil, gente. Dói mais na gente do que neles, se a gente vai fazer da forma certa. Porque você vai sentar, vai conversar, vai mostrar, vai explicar, e dói na gente, porque a gente não quer corrigir, entre aspas, com a vara. Mas se você não corrige, tem horas que eles não obedecem, é verdade ou não? Não vai obedecer, aí você vai corrigir com a vara para pôr ele no caminho certo. E por que eu estou fazendo isso? Porque eu acredito no que a Bíblia diz, eu acredito que ela é verdade. Como diz em Hebreus 4:12, ela é viva e eficaz, o que ela fala vai dar resultado, e se Deus diz que dá resultado, eu acredito e eu vou fazer. É por isso que eu vou fazer. Provérbios 22:6. Algumas vezes a gente está repetindo os versos, mas é importante para fixar na nossa mente. Instituir o menino no caminho em que deve andar, e o mesmo quando envelhecer, não se desviará dele. Então pela fé eu sei que Deus está falando que eu devo pôr ele no caminho certo, e eu vou pôr ele no caminho certo. E se precisar usar vara, eu vou usar, porque eu não quero que o meu filho morra, eu quero livrar a alma dele da morte. Uma outra versão traz o inferno, porque a palavra é Sheol, e Sheol pode ser usado para lugar, a tradução literal seria lugar dos mortos, e lugar dos mortos pode ser uma tradução para o sepulcro, para a morte ou para o inferno. A mesma palavra no original hebraico pode ser traduzida das três formas. Então eu quero livrar meu filho, então eu vou corrigi-lo, e pela fé eu estou fazendo isso porque Deus disse que eu tenho que mostrar o caminho certo para ele, e eu vou mostrar. A disciplina com vara é um ato de fidelidade, tem que ser feito com comunicação, é um ato de fé, porque eu acredito que Deus disse que dá resultado, então eu vou fazer,
E é um ato de fidelidade. Deus disse para fazer, eu tenho que ser fiel a Deus, eu tenho que obedecer a Deus, eu tenho que fazer. Quando eu não corrijo meu filho, eu sou infiel a Deus. Não adianta depois eu cantar lá na igreja que Deus é fiel. Não adianta eu pegar e falar e pregar que Deus é fiel. Mas quando Deus fala para eu ser fiel e corrigir meu filho, eu não sou. Não adianta eu dar atenção que eu sou fiel, eu tenho isso, eu faço aquilo outro, sendo que com o meu filho eu não sou fiel a Deus, não estou corrigindo ele. Então Deus mandou usar a vara. É uma questão de obediência, de fidelidade. A gente já leu Provérbios 23, 13 e 14. Você vai fustigar com a vara, você vai corrigir com a vara, não a ponto de matá-lo, vai corrigir sem ser um espancamento para a criança, é a correção, e você vai livrar a alma dele, e você vai cuidar da vida dele, e você vai preparar ele para o futuro. E eu sou fiel a Deus, eu tenho que procurar fazer o que Deus pede de mim. Também a disciplina com vara é uma missão de resgate, porque Provérbios 23, 14 diz que você vai livrar a alma dele. Num lugar é da morte, no outro lugar a tradução é do inferno. Pensa só, eu tenho um filho, a coisa mais linda no mundo, que eu amo de paixão, certo? Pequenininho, fofo, dá vontade de morder, né? E aí eu penso que se eu não cuidar bem dele, eu posso ser o responsável por um futuro totalmente sombrio para ele, seja neste mundo, sendo uma pessoa desregrada, sem rumo na vida, ou até na eternidade. Eu sei que é forte, mas a gente tem que entender que é forte, para a gente entender que a responsabilidade é muito grande, a gente não pode falhar. Se a gente falha no emprego, eu posso perder o emprego. Se eu falho no trânsito, eu posso bater o carro. Agora, se eu falhar com os meus filhos, o choro vai ser para sempre, até a minha morte. Então, eu vou corrigir o meu filho com vara, com comunicação, como um ato de fé, porque Deus fala e eu vou cumprir, porque Ele fala, eu acredito no que Ele diz, porque eu quero ser fiel, eu quero ser obediente, eu vou fazer isso, e eu estou em missão pelo meu filho. A gente gosta de assistir aquele filme lá, Rambo é da minha época, né? Eu descobri, eu não vou falar que eu sou o cara mais velho aqui, senão eu começo a falar essas coisas antigas, vocês não sabem, né? Mas você assiste aquele filme, o cara vai, invade um lugar, salva 50 pessoas lá, toma 300 tiros, salva a vida de todo mundo, você fala, que filmaço! Mas eu estou numa missão dessa. E a tarefa que eu tenho é difícil. Não é uma missão de uma semana, de um mês. É uma missão de 20, 30 anos. E essa missão é diária, tem que ser constante. É uma briga, porque eu tenho que lidar com meu filho dia a dia para conduzi-lo na direção de Deus, para livrar a alma dele da morte, para livrar a alma dele do inferno, para livrá-lo de um futuro sombrio. Eu preciso investir. É a minha missão de vida. Tem um texto muito interessante que fala sobre os valentes de Davi, no final do 2 Samuel. E aí, está falando sobre esses valentes de Davi. E um deles diz que ele se colocou num campo de trigo e lutou até a espada grudar na mão dele, lutou contra o exército filisteu, e a Bíblia diz, e por ele Deus fez um grande livramento. Para muitos, aquilo era um campo de trigo só. Diz que o exército de Israel fugiu. Você acha que eu vou brigar, vou lutar por causa de um campo de trigo? Saiu todo mundo correndo. O cabra ficou lá e encarou todo mundo. Para muitos era só um campo de trigo, para ele era a missão dele. Para muitos são só crianças. Mas para mim é a minha missão. Eu vou lutar até o fim, até a espada grudar na minha mão. Mas eu não vou falhar na minha missão. O uso correto da vara, eu estarei livrando o meu filho do mal. A disciplina com vara é um ato de amor. Lá em Hebreus 12, fala do amor de Deus em nos corrigir. Vamos ver o verso 5 a 8. Alguém pode ler? Se você ama seu filho, você vai corrigir. Se você não ama, você deixa passar. Se ama o filho, se quer o bem dele, você vai direcioná-lo a Deus. Senão o mundo, o egoísmo, o orgulho vão vencer. Se você não direcionar ele para Deus, você vai estar automaticamente direcionando ele para o mundo. Não tem jeito. Hebreus 12, 5 a 8.
Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Pois qual filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Então, Deus está falando o seguinte: o pai que ama o filho, ele disciplina o filho. O pai que não corrige, trata o filho como se ele fosse um bastardo. E também é outra coisa pesada. Mas é a Bíblia falando. E Deus está falando: eu corrijo vocês porque eu amo vocês. Quando a gente erra, muitas vezes a gente sente as varadas de Deus, não sente? Falou uma coisa, brigou com a mulher, falou muito duro. Pior do que ela empurrada, virada para o outro lado da cama, ou 2 dias sem conversar, é sentir o peso de Deus falando: você errou, vai lá e pede perdão. E o orgulho brigando do lado que não quer pedir perdão. Ou às vezes algum negócio, alguma coisa que eu fiz, Deus corrige. Quem é filho dele, ele corrige. Agora, ele diz: eu corrijo porque eu amo. E o pai que ama o filho, corrige o filho. Se nós, como pais, não estamos corrigindo os nossos filhos, é porque nós não os amamos. Depois a gente vai continuar lendo, já no próximo ponto ali, vai continuar do 9 ao 11. Eu vou só citar antes da gente ler. A disciplina não é espancamento. Lá no Provérbios 19, 18, fala assim: tu fustigarás com a vara, vai usar a vara para dar umas... A vara não é para dar na cara, no braço, na perna. Tem um lugar apropriado, o airbag, que não vai machucar, mas que ele vai sentir para aprender que não deve fazer. Você vai chegar lá e ó, opa, não é do jeito que eu quero, o mundo não é do jeito que eu quero, eu tenho que aprender a obedecer. E aí você vai explicar o motivo, vai sentar, vai conversar, vai abraçar, vai orar com ele. Então, se você está num processo todo desse, não tem lugar para espancar a criança. Não tem lugar para despejar suas frustrações e a sua ira sobre ela. Você tem um processo de amor, de cuidar do filho e colocar ele no rumo certo. O fruto da vara, vamos ler agora versos 9 a 11 de Hebreus. Qual o objetivo, qual o resultado, qual o fruto de correção? É o fruto que Deus corrige a gente, é o mesmo fruto. Alguém pode ler, 9 a 11. Além do que tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Para aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia, mas estes, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda a correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça, nos exercitados por ela. Isso. Então assim, Deus nos corrige com um propósito, com um objetivo, para que a gente amadureça, para que a gente seja participante da sua santidade. A gente nunca vai ser santo. Se você encontrar alguém dizendo: eu sou santo, eu nunca mais erro, eu nunca mais peco, ele é mentiroso. Isso é muito claro lá em 1 João capítulo 1, quando diz o quê? Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e chamamos Deus de mentiroso. Então não existe alguém que vai dizer: eu fiz 100% santo, não peco mais. Se alguém está falando isso, ele está quebrando o que a Bíblia diz, ele está rasgando uma folha da Bíblia. Porém, Deus quer que a cada dia a gente melhore. Ser participante da santidade quer dizer o seguinte: a cada dia eu procuro ser mais parecido com Ele. Eu procuro melhorar o meu viver. Então, a salvação é garantida por Cristo. O sacrifício de Cristo foi suficiente na cruz. Ele disse: está tudo pago. Agora eu posso sair vivendo do jeito que eu quero?
Aí que vem o ponto. Se eu sou filho de Deus, eu quero cada dia mais ser parecido com Ele. Quando eu erro, Ele me corrige para que eu seja melhor amanhã. Na hora que eu sou corrigido, eu fico triste. Na hora que eu estou apanhando de Deus, dói. Mas o fruto final é maravilhoso. Na hora que a gente corrige os nossos filhos, dói neles. Na hora que dá umas varadas neles, dói, eles choram. Dói na gente também por dentro. Mas eu quero que o meu filho seja mais parecido com Jesus. E se eu sou um pai de verdade, se eu amo meu filho, eu não posso deixar com que ele continue no erro. Que ele continue fazendo o que desagrada a Deus, o que ofende a Deus. O fruto, o resultado final vale a pena. E para terminar essa parte da vara, é melhor serem 2 do que 1. O texto de Eclesiastes 4, 9 a 12, fala isso para a gente. A tarefa de criar filhos não é de um só, é dos 2. Tá? Tem que funcionar a vara e a comunicação para ter uma tarefa completa. Mas se o pai e a mãe estiverem juntos, o efeito é muito melhor. É claro que é mais difícil. Tem situações que alguns vão dizer assim, vamos pôr uma mulher que seja viúva, um caso de abandono de lar, ou um caso de algum pai ou mãe que ainda não tem um entendimento claro das escrituras e não está fazendo o que a Bíblia pede. Tem essas situações, e eu digo, seja fiel na sua parte, e Deus supre aquilo que tem falta. Porém, o funcionamento disso é muito melhor se os 2 unidos forem na mesma direção. Porque se o pai corrige e a mãe vai lá, minha filha, por que você faz isso com ela, coitadinha? Papai foi ruim, né, com você. Acabou tudo, arrebentou. Ou vice-versa, né? Às vezes também a mãe corrige e o pai vai lá. Ou está corrigindo e fala, você não pode fazer isso. Não, deixa ela quieta, deixa para lá. Pronto, arrebentou. Porque a criança, já sei como manipular. Se a mãe vem para cima de mim, eu corro para o pai ou para a avó. Mas nós temos que entender que funciona muito mais se os 2 estiverem unidos. O reino dividido não vai subsistir. Lembra na primeira lição? Como andarão 2 juntos se não estiverem de acordo? O resultado é muito melhor se forem 2. Porém, se você chegou ao ponto e fala assim, mas lá em casa você não sabe como está a situação. Faça a sua parte, seja fiel na sua parte. Tem graça de Deus em tudo isso. Porém, o princípio funciona melhor com 2. Alguém pode ler Eclesiastes 4, 9 a 12. Melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também, se 2 dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? E se alguém prevalecer contra um, os 2 lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Então, o cordão de 3 dobras não se rompe tão facilmente. O marido, a mulher, junto com Deus, fazendo aquele trabalho. Agora, se um está sozinho, o cordão vai enfraquecendo. Porque tem dia que um está mais corrido no trabalho e não vai conseguir dar aquela atenção que precisa. Tem um dia que, de repente, a mulher está naqueles dias de TPM, né? Tu não sabe o que é, né? Te prepara, marido. Né? Tenho propensão a matar. Aí o pai tem que assumir mais a coisa para não apertar o negócio em casa, né? Por quê? É um dia que os hormônios estão mais bagunçados. Ou às vezes uma frustração, o pai chega do serviço com a cabeça cheia, o chefe, que é o fígado dele, as metas estão lá para ele bater e o final de mês está faltando e ele não está bem naquele dia, a mãe pega. Então quando um lado está fraco, o outro fortalece. Quando um está embaixo, o outro levanta. Por isso que é melhor 2 do que 1. Mas é claro que tem a graça de Deus. Conclusão. Vale a pena. Invista. Seja fiel. Pastoreie o coração do filho. Conduza seu filho a Deus. Gente,
é cansativo, é trabalhoso, leva tempo, mas no final vale a pena. Tem pessoas que trabalham na bolsa de valores e passam o dia olhando as oscilações para poder ganhar dinheiro. A gente, às vezes, para bater uma meta, a gente roda o mundo para conseguir os nossos objetivos. E quando aos filhos? Às vezes a gente não está disposto a investir no futuro deles. Mas se eu não trabalhar mais, como que eu vou pagar a faculdade dele lá na frente? Mas também se eu não corrigir ele, quem sabe ele nem chega na faculdade. Ou vai chegar lá e lá vão virar a cabeça dele, você não vai saber que hora teu filho está em casa, que hora que não está, se ele está estudando, se não está, o que ele está fazendo, o que a cabeça dele virou. Eu sei de um pai que o filho chegou da faculdade depois de 4 anos fora, ele falou assim: devolve o meu filho, porque esse daqui não é meu filho mais. Por quê? O mundo vira a cabeça das pessoas. Então a gente tem que investir logo. Aí você falou assim: mas meu filho já está com 10, já está com 15. Dá tempo ainda. Claro que quanto menor, melhor. É que nem aquela árvore, né? Você plantou a árvore, ela está nascendo assim. Você põe uma escora do lado e ela vai crescer retinha. Quanto maior ela vai ficando, mais trabalho para alinhar. E chega uma hora que ela não alinha mais. Então, tem esperança, tem tempo. Nós vamos falar sobre adolescentes, situações difíceis. Mas vamos investir já. Não vamos esperar amanhã. Porque a gente vai colher um fruto que vale a pena no final. Próxima página, página 15. Então, as regras básicas para a disciplina. A gente falou que precisa. A gente começou, olha só, vamos pegando assim. Nós temos uma base, um guia, que é a Bíblia. Se a Bíblia não faz a diferença para mim, não adianta continuar estudo. Aí nós fomos para os pensamentos que existem diversos e vendo que o pensamento, confrontando o pensamento mundano, o atual, do que existe no mundo, no modo geral, com aquilo que é de Deus, para a gente chegar ao ponto, qual que eu vou investir? E o método de Deus é o quê? Comunicação e vaga. Agora, como que eu aplico na prática? Algumas dicas práticas. Então vamos lá, regras básicas. Uma introdução, quando dizer não? Então, se a gente não disser não, eles vão criar hábitos e atitudes que vai fazer com que seja impossível eles se ajustarem à sociedade, a outras pessoas. Então eles vão crescer egoístas, obstinados, quer dizer, tem que ser tudo do meu jeito, dominadores ou dominadoras, arrogantes, sem educação. E as pessoas não vão gostar delas. Sabe aquelas pessoas que não se encaixam em meio nenhum? Ele não tem um ciclo de amizade saudável, ele não tem amigos de verdade, ele não se encaixa em trabalho, ninguém suporta a pessoa. E é por quê? Porque a gente deixou criar como quisesse. Né? Nunca disse não. Por outro lado, quando a gente diz não o tempo todo, é irritante e frustrante. Por exemplo, devemos lembrar as crianças que são crianças, que devemos lembrar que as crianças são crianças e precisam de atividades. Só que às vezes eu estou cansado, eu não quero brincar com eles. E é verdade que a gente está cansado. Não estamos negando isso. Mas às vezes, em alguns momentos, a gente pode ser criativo. Então, quando o Rafa era pequeno, a Ledinha investia muito em contar histórias bíblicas para ele. E eu saía muito. E ainda era uma época de construção, e eu mesmo estava construindo, e tinha estudo de tarde, de noite, final de semana, era uma loucura. Qual foi a forma que eu achei de brincar um pouco com ele de algo que ele adorava e poder descansar? Eu deitava no sofá, pegava uma bolinha que cabia na mão e ficava uns 15 minutos treinando ele no gol. E ele pulava para um lado, para o outro, e ele tinha que ganhar de mim. Tinha dia que eu deixava, tinha dia que eu não deixava, tinha dia que ele ganhava, que aí ele foi ficando melhor, mas foi algo que dava aquela atenção e ele sentia, ele queimava as energias dele naquele momento. E a gente pode ser criativo nisso. Às vezes eu não estou com pique para correr com eles, mas eu posso sentar no chão e montar um Lego. Eu posso pôr no meio da cama e ficar brincando de rolar para cá, rolar para lá, para que eu consiga encaixar a minha necessidade física, mas com a necessidade da criança de fazer algumas coisas. Agora, se eu só digo não, fica quieto que eu estou cansado, eu quero assistir o jogo, eu quero assistir a novela, eu quero assistir isso, a criança vai ficando frustrada. E aí, quando eu digo não para alguma coisa que precisa, ela não dá bola, porque eu digo não para tudo. É incoerente as minhas regras.
Temos que aprender a dizer não para o que é importante, e os pais devem estar juntos nessa direção, mas também não dizer não para tudo. A criança precisa ser criança, precisa brincar, precisa ter atividades. Então vamos pensar agora na forma de agir. Primeira coisa, seja na comunicação e na vara, seja bíblico. Tá? A autoridade dos pais sobre os filhos foi dada por Deus. Está firmada na palavra de Deus. Não importa o que o governo diz, não importa o que o mundo diz, eu vou seguir o que Deus diz. Às vezes tem um preço, tá bom? Tem um preço, porque você vai ser criticado muitas vezes. Tem que ter sabedoria para não ir para a cadeia. Mas se você procura usar o método bíblico, senta, conversa, mostra, para dar uma corrigida, o funcionamento é diferente. Agora, se você, qualquer coisa, mete a mão e cria aquela barulheira toda, é claro que os vizinhos vão chamar a polícia. E tem vizinho que é implicante, vai chamar qualquer choro da criança. Então a gente tem que ser bíblico e coerente. E tem horas que tem um preço que a gente vai pagar. Às vezes alguém vai criticar. Eu tenho certeza que alguma pessoa, sem o contexto todo que a gente está estudando, ouvir esse louco aqui falando que tem que dar uma varada no filho, vai mandar, prende esse louco lá. Eu tenho certeza disso. Mas a Bíblia diz que funciona. E eu tenho exemplos práticos, a gente falou no começo, porque a gente tem vindo numa sequência. Qual a importância da Bíblia, qual a autoridade que ela tem sobre mim, o que dá errado, o que dá certo, agora o que a Bíblia diz. Para a gente vir em cima de um alicerce para ver, realmente faz sentido e é coerente. Mas você olha para a nossa sociedade hoje, onde essa geração foi criada, que você não pode dizer não para ele. O que tem de espancamento, de briga, de feminicídio, de agressão, é porque nunca aprendeu a ter um não, nunca teve um limite em casa. Chega na sociedade e a sociedade põe esse limite. Aí ele está casado, está junto com alguém, ele não suporta alguém dizer não, e aí ele agride a pessoa. Então nós estamos colhendo na nossa sociedade os frutos de não pôr em prática o que a Bíblia diz, de não dar limite aos filhos, de não ter uma comunicação aberta com eles. Aí alguns usam, não, mas meu pai me espancava, meu pai me arrebentava. Um erro não justifica o outro. Um extremo não me dá o direito de ir para o outro extremo. Meu pai errou de fazer, não estou dizendo que foi o meu, né? Estou dando exemplo de desculpas que dão. Mas não quer dizer que por isso eu também vou errar. Seja copiando o exemplo errado, ou seja indo para um extremo errado. Então, seja bíblico ao agir, tá? Também é a palavra que deve reger as razões pelas quais nós vamos disciplinar. Porque às vezes a gente quer disciplinar o filho por uma coisa que não faz sentido. Por uma arte de criança. Passou cera na cara. O cara de pau passou cera na cara dele. A mãe fica louca de pensar, como que eu vou tirar essa cera da cara desse miserável? E aí, na sua frustração, na sua irritação, bate na criança. Isso não é bíblico. Eu tenho que corrigir rebeldia, eu tenho que corrigir pecado. E não arte. Arte eu posso falar, não faz mais. Um dia eu estou olhando a cara, eu tinha uns 2 anos. Quando eu vou ver, abrir a boca dela, um besouro. Não vai corrigir, é uma arte de criança. Devia estar gostoso, porque ela estava com uma vontade naquilo que está louco. Ela me ouvisse, aqui eu estou morto depois. Tá, então razões para não disciplinar, vamos lá. A arte da criança, passar cera na cara, um dia o Rafa passa, devia ter uns 5, 6 anos, passa com a cara tudo vermelha. Aí ele diz, você pegou meu batom? Quando foi, ele estava sangrando, ele foi lá e não, estava fazendo a barba, pegou o presto da barba e rasgou a cara. É para apanhar? Não, é arte. É para instruir, não fazer de novo. Não é para tomar varada. É arte de criança. Tem uma amiga nossa que estava cansada, 2 crianças pequenas, lavou toda a roupa, dobrou. Saiu, quando volta, a menina de 3 anos está com um balde de água e toda a roupa dentro ali, tudo molhado assim, pegando e jogando dentro da água e jogando no chão. A primeira reação, vou te corrigir. Aí ela pergunta para mim, o que você está fazendo? Estou ajudando a mãe a lavar roupa. Não é para corrigir, é para falar, não pode, a mamãe já lavou.
Não é só para conversar com a criança, é arte. E o problema dos pais que corrigem errado é que eles batem por isso, porque ele fica com raiva por causa da arte e não ajuda o filho a crescer. Então, Teve nós... uma situação esses dias atrás. Eu tenho um filho de 5 anos. E tem muitas coisas que ele é muito dependente, né? Que ele precisa de muita ajuda. Então, outro dia eu tava furiosa, daí um dia eu gritei com ele, disse, meu Deus, cara, quanto você vai fazer sozinho? Você já pode, você já é capaz. No outro dia ele levantou mais cedo que eu e foi tomar café da manhã. E eu só escuto aquele choro, eu corri pra ver o que estava acontecendo, ele estava meio dormindo e tal. Ele estava tentando abrir a caixa do leite sozinho e ele acabou cortando o dedo. Cara, o que você está fazendo? Por que você não me chamou? Daí ele olhou pra mim e disse, eu só estava tentando fazer sozinho. Cara, ele ainda andou comigo, porque num dia eu briguei que ele podia fazer as coisas sozinho, no outro dia ele tinha que me chamar. Como assim, mãe? É pra eu fazer sozinho ou é pra eu pedir ajuda? Então, nem briguei, né? Expliquei só pra ele que não, que tem coisas que são perigosas, né? Que ao invés de abrir com a faca, ele poderia ter aberto com a tesoura, que é muito perigosa. Aí vai a instrução. E não corrigir, porque ele não cometeu um pecado, um erro. E aí que então, pô, gente, a gente vai corrigir com uma vara quando há um motivo de vara, que é o quê? Uma rebelião, desobediência aberta, mentira. Bom, no próximo estudo a gente vai falar sobre as razões que realmente precisa ter uma correção mais efetiva, sobre ser coerente na maneira como a gente vai fazer, sobre ser consistente, porque um dia eu corrijo a mentira, mas no outro eu deixo passar, também não vai produzir efeito. E aí a gente vai entrar na parte de adolescentes, e tem um livro muito bom, chama Agora é Hora de Amar Seu Filho Adolescente. Não sei se ainda tem, se não está esgotado, mas muito bom. Como é o nome? Agora é hora de amar o seu filho adolescente. Eu não lembro o autor, mas na semana que vem eu trago o autor para vocês. Vocês podem procurar de repente em sebo, eu acho. E aí, quando filhos bons fazem escolhas ruins, situações difíceis que surgem, às vezes na adolescência ou na vida adulta, quando a gente tem que deixar eles bater asas, sendo que a gente está preocupado, estão começando a sair de casa, papel dos avós, aí a gente vai entrar nesses detalhes. Provavelmente a gente vai mais 2 semanas para não precisar correr muito. Então Deus abençoe vocês, até semana que vem. Qualquer coisa, estou à disposição aqui para a gente conversar, tirar dúvidas.